Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort-Fadul. Lição de número 7. Davi é ungido rei. Lemos em 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. O propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e, com autoridade, vencer os gigantes. O conceito de unção é do Antigo Testamento. Destinava-se a sacerdotes e reis para que estes exercessem com êxito suas funções e ministérios. Profetas também eram ocasionalmente ungidos, segundo a determinação divina. Aqui veremos que a temática da unção de Davi é um clássico bíblico, pois ela trata da capacitação de servos de Deus para desempenharem funções na obra divina. A unção do rei Davi, por intermédio de Samuel, é uma declaração da escolha divina para cumprir seus propósitos. Ponto número 1. Davi, o rei ungido. Aqui nós temos o significado e o propósito da unção. Neste ponto da palavra, aqui do hebraico, há duas palavras para unção, a saber, suque e machá. A palavra suque aponta para a unção com óleo sobre o corpo ou a cabeça de um convidado. A palavra grega que corresponde ao hebraico suque é aleipo, que pode referir-se ao ato de ungir os enfermos, como nós podemos ver em Tiago, capítulo 5, versículo 14. Quanto à palavra machá, a ideia é a de cobrir ou untar. Dela deriva o substantivo machiar, ou que quer dizer Messias. A palavra grega krior se relaciona com machá. Daí o nome Cristo. No Antigo Testamento, a palavra preferível para a prática da unção religiosa é machá. E isto era feito quando ungiam as pedras, ou para a unção de pedra, como em Gênesis capítulo 31 e versículo 13. Mas também os sacerdotes eram ungidos, conforme Êxodo capítulo 28 e versículo 41. Os reis também eram ungidos, conforme 1 Samuel capítulo 9 e versículo 16. E também havia a unção dos profetas, conforme 1 Samuel capítulo 19 e versículo 15. E ainda havia a unção dos objetos diversos, como está escrito em Êxodo capítulo 30 e versículo 26. Nesse sentido, o ato da unção busca mostrar que a pessoa ou o objeto ungido fora especialmente separado para o serviço de Deus, tornando-se assim intocável.
2. O simbolismo da unção. Como um ato ordenado por Deus, a unção passou a simbolizar o derramamento do Espírito do Senhor. O termo machá no Antigo Testamento, que no grego é crio, refere-se à unção de Messias que viria futuramente. Assim, o Novo Testamento mostra que essa unção estava sobre Jesus. Quando Jesus disse aqui em Lucas capítulo 4, versículo 18, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu. Pedro fez menção dessa unção sobre o Filho de Deus. E Paulo escreveu essa mesma unção sobre os cristãos. Logo, a unção no Antigo Testamento destinava-se à separação de alguma coisa para alguém, isto é, para algum ofício específico. No Novo Testamento, esta palavra está relacionada a Cristo como Filho de Deus e Salvador do mundo, e aos cristãos no sentido de dotar-nos de poder para testemunhar as verdades do Evangelho, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. A verdadeira unção é ordeira, é decente e tem como alvo a glória divina e a expansão do reino de Deus. 3. A unção sobre Davi. Alguns detalhes importantes cercam 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 a 13, que por ocasião da unção de Davi por Samuel aconteceu. O autor sagrado destaca o sentimento humano de Samuel, o qual gostava muito de Saul, mas o profeta estava no querer de Deus. Devido a seus pecados, Saul não poderia continuar como rei. Então Deus busca na casa de Jessé, o belemita, neto de Boaz e Rute, um de seus filhos, para reinar. Conhecendo bem Saul, Samuel tinha consciência de que a missão de ungir um novo rei seria difícil. Por isso, ele foi ordenado por Deus a fazer um banquete e um sacrifício naquela região. Como representante de Deus, muitos o temeram, mas Samuel relatou que sua ida era de paz. Os filhos de Jessé passaram diante do profeta Samuel, mas nenhum deles foi escolhido, embora Samuel se impressionasse com a postura e aparência dos jovens. Entretanto, um estava ausente, cuidando dos haveres da família. Davi foi ungido em meio aos seus irmãos, e a partir daí o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, concedendo-lhe sabedoria, poder, orientação, para que pudesse cumprir os propósitos divinos. Logo, o ato da unção busca mostrar que a pessoa ou objeto ungido fora especialmente separado para o serviço de Deus. Segundo ponto, Davi, ou rei que era servo. O ungido servindo.
A unção de Davi não tira a nossa atitude de servos. Pelo contrário, esta unção de Deus, ela é outorgada ao servo. E esta unção, portanto, a unção de Deus não tira a nossa atitude de servos. Davi, sendo ungido, não abandonou sua posição de servo e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. Sua atitude de servo foi estratégica para que Deus o colocasse na corte de Saul, local de onde os planos divinos seriam executados. No relato, no encontro de Davi com Saul, deve-se entender que tais acontecimentos não se seguem em ordem cronológica. Todavia, o mais importante é vislumbrar a promessa divina em curso, pois Davi crescia enquanto Saul decrescia. 2. O Espírito do Senhor se retira de Saul. Aqui podemos ver que o Espírito de Deus se afastou de Saul. Este, por sua vez, passou a ser assombrado por um espírito mau que ali estava por expressa permissão do Senhor, para acalmar essa profunda melancolia na alma. O servo Davi foi convidado e levado à corte pela graça de Deus e por suas virtudes. Tinha boa aparência, talento, capacidade de aprender e compreender as coisas. Era bom guerreiro e o Senhor era com ele. 3. Deus levanta autoridades. Podemos perceber ainda que Davi esteve muito tempo com Saul, mas em momento algum relatou a unção de Samuel sobre sua vida, ou tentou aproveitar-se da vulnerabilidade do rei para matá-lo e assumir o reinado. Antes, participou de lutas em seu favor. Só no momento certo é que foi aclamado rei. É Deus que levanta e dá autoridade. Deus pode levar crentes a grandes postos. Entretanto, é preciso aprender a servir, ter atitude de servo, pois foi esse o exemplo que Jesus nos deixou. Servir a todos com amor, com carinho e com devoção. Logo, Davi não abandonou sua posição de servo, fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. Ponto número 3. Davi, o rei que era guerreiro. Primeiro, o gigante Golias. Aqui percebemos que depois de ungido, Davi tem diante de si um grande desafio, o qual foi temido por todo Israel, lutar contra Golias. Tendo esse aproximadamente 3 metros de altura, era um sobrevivente da raça dos gigantes Anaquins, um remanescente que se refugiou em Gaza, Asdote, na ocasião da execução feita por Josué das montanhas de Judá. Esse gigante tinha uma couraça feita de metal em escama que lhe guardava todo o corpo. Todas as armas de defesa desse guerreiro eram de bronze e as de ataque
de ferro. O desafio que Golias era que fosse separado apenas um homem para decidir o conflito. Esse tipo de luta era comum. O silêncio de Saul e a apatia do povo eram resultado do afastamento do Espírito Santo de Deus. 2. Davi, ungido e cheio de fé. Que maravilha! Davi continuava sua missão de servo. Ele não ficava permanentemente na casa de Saul, mas sempre voltava para a casa de seu pai, ficando a cuidar das ovelhas. Davi era jovem e não estava pronto para a guerra, isso aos olhos dos homens, mas Deus usou essa impossibilidade para fazer a apresentação do futuro rei de Israel, o seu escolhido. O pai de Davi envia-o ao acampamento para dar provisão aos seus irmãos. E ali ele viu a afronta do gigante que já vinha desafiando o povo de Deus há 40 dias. Mesmo com sua proposta, Saul não encontrou alguém que estivesse pronto a enfrentá-lo. Davi perguntou para alguém o que seria dado àquele que matasse o filisteu e tirasse a afronta de sobre Israel, o qual relatou os prêmios, grandes riquezas, a filha do rei como esposa e isenção de impostos. Quando chamado por Saul, Davi contou suas experiências em lutar contra o urso e o leão, para proteger o rebanho de seu pai. E da mesma forma, ele protegeria o rebanho do Deus vivo das ameaças de Golias. Quem é ungido e confia no poder, Deus que confia sempre nesse poder de Deus, jamais teme o inimigo, por mais feroz que este se apresente. Antes entra na batalha confiante, sabendo que podemos vencer todas as batalhas em nome do Senhor dos Exércitos. 3. As armas do garoto. Podemos perceber que Davi atribui a vitória que obteve sobre o urso e o leão não a sua habilidade, mas a Deus. Sendo assim, sua base para lutar contra Golias é a fé em Deus. Saul tentou preparar humanamente Davi para a guerra, pondo nele as suas armas sem sucesso. O garoto as deixou de lado e tomou o seu cajado, sua funda e 5 pedras. O cajado era usado para ajudar na caminhada e enxotar os cães ferozes. A funda era usada por pastores, e para quem soubesse fazer bom uso, ela se tornava uma arma perigosa, como no caso dos benjamitas. Davi lançou a pedra com a sua funda, acertando o gigante, que caiu atordoado. Prontamente Davi toma dele a espada, ele corta a cabeça. O garoto venceu essa batalha porque confiou em Deus e dependeu exclusivamente da armadura divina e não das armas de Saul, que são uma referência aos recursos apenas humanos. O cristão que deseja ser vitorioso contra as forças de Satanás precisa se revestir da armadura de Deus
para vencer em nome de Jesus. 4. O contraste entre Davi e Golias. Que sublime! Humanamente era impossível Davi vencer Golias, visto que este era um gigante e Davi um jovem comum, mas todo o diferencial estava na unção que Davi recebera e a fé que tinha em Deus. Paulo disse que o cristão, ainda por fé, não por vista, mas por fé, enquanto todos temem o desafio do gigante, Davi responde com segurança por confiar no Senhor. Ele não entraria nesse combate com as ideias de Golias, que buscava manter sua fama de grande guerreiro que tinha, um campeão de batalhas. Pelo contrário, todas as vezes que era necessário lutar, Davi procurava saber a orientação do Senhor nosso Deus, pois ele não guerreava suas guerras, mas sim as guerras de Deus, pois seu propósito era exaltar o nome do Altíssimo. Nossas batalhas não devem ser pela busca de nossa glória, honra ou destaque pessoal, mas pela glória de Deus. Logo, Davi derrotou o gigante Golias sob a unção de Deus. E nós também iremos vencer todos os conflitos em nome de Deus, em nome de Jesus, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Deus procura homens e mulheres para entregar-lhes grandes respostas e grandes responsabilidades. Ele não conta somente com a posição física, social, intelectual de alguém, mas para a sua condição espiritual. Por isso, ele olha o coração do ser humano e não somente o exterior. Foi dentre os filhos de Jessé que Deus serviu-se de um servo segundo o seu coração. Deus unge e separa pessoas humildes para a sua obra, que estejam prontas para viver pela fé e que não temam enfrentar o inimigo. Em nome de Jesus. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo.